Olá, estamos de volta com mais um Mídia Max Entrevista e hoje a gente está recebendo o ex-senador Delcídio do Amaral. Lembrando para você que está nos acompanhando pelas redes sociais do Jornal Mídia Max, Facebook, YouTube, fique à vontade para dar o seu comentário, fazer uma pergunta que, dependendo da pergunta, e a gente vai fazer aqui ao vivo para o nosso entrevistado. Bom dia. Muito bom dia, Maiara, e muito bom dia aos internautas que nos acompanham. Quero aproveitar para cumprimentar toda a equipe Mídia Max. Obrigada. Delcídio, a gente está vindo nessa semana com a decisão da TRF1, que confirmou sua absolvição em virtude do processo de obstrução da justiça. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa decisão, é uma vitória, enfim, como o senhor avalia essa confirmação? Maiara, eu já tinha sido absolvido em primeira instância. E como era natural, o Ministério Público recorreu. E a instância superior era o TRF1. E esse processo foi longamente analisado também pelos desembargadores e votado na turma. E eu fui inocentado por unanimidade. E num processo aí que demorou 3 anos e 8 meses. Bastante. Onde, claro, eu passei por inúmeras dificuldades, minha família sofreu muito, né? Mas fez-se justiça. Eu acho que a gente aprende muitas coisas, né? E aprende as coisas no sofrimento, né? Diz que não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Aprendi na dor. No que o senhor sentiu que mais foi afetado nesse período, que o senhor mesmo contabilizou aí, em relação à família, mas também à vida política? Maiara, eu sou um corumbaense, pantaneiro. Fui criado como um cidadão do mundo, porque eu andei pelo Brasil inteiro. Eu, antes de ser político, eu sou engenheiro de formação, fui executivo de grandes empresas e andei pelo mundo. Eu trabalhei no Brasil inteiro na área de energia, depois fui para fora na Shell, trabalhar na Holanda. A Shell é uma empresa que opera em todos os continentes. Eu conheci o mundo trabalhando, né? E aprendi muitas coisas também. Até pelo perfil que a Holanda tem, um país tolerante, que respeita a raça, que respeita a religião, que respeita a cultura. Aí voltei para o Brasil, fui para o Sul, era uma região que eu não conhecia, mas acabei me inserindo bem. Depois de ter passado pelo Nordeste e pela Amazônia, construindo hidrelétrica, linha de transmissão. De lá eu fui para o Ministério em Brasília, do governo Itamar Franco, onde eu fui ministro interino até o final do governo. Fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, depois fui diretor da Petrobras, quando aí sim entrei na política, porque muita gente acha que, não, o Delcídio se fez na política. Não, eu nunca fui político, eu entrei depois, né? Depois de ter uma vida como executivo aí em grandes empresas, né? Então, eu acostumado com esse dia a dia meu ultra super movimentado, especialmente no Senado, que eu tinha um protagonismo muito grande, eu cuidava das questões de governo, eu andava no Estado todas as semanas, eu fui um senador muito ativo, eu andava em distrito, em aldeia, em assentamento, em todos os lugares, todas as semanas. Mudou radicalmente. Então, mudei radicalmente. Eu tive que obedecer àquilo que foi demandado inicialmente, né, judicialmente. Fiquei na fazenda há muito tempo, na minha Corumbá, querida. E, evidente, e claro, fiquei fora do meu dia a dia. Então, isso é uma das coisas que me afetou, uma das coisas que afetaram intensamente a minha vida. Além das dificuldades com família, com a mulher, com as filhas, com minha mãe, com meu irmão. Não foi fácil, não. Entendi. E no meio disso tudo, né, naquele furacão que foi o processo todo de cassação, que culminou na cassação e posteriormente na sua saída do PT. Eu queria que o senhor falasse sobre a relação com o Lula na época e com o PT e como está hoje, qual a sua avaliação que o senhor faz desse período, se realmente faltou alguma coisa por parte do partido ou... Olha, Maiara, diz que a gente não pode ficar alimentando mágoa. Isso não adianta, faz mal para a alma, né? Mas eu sempre tive uma relação
ao longo do governo Dilma, eu era uma interface permanente com o presidente Lula. Né? E, de certa maneira, levava aquilo que o presidente Lula pensava para a presidente Dilma. Tinha uma interação forte, até pela minha posição como líder, né, de governo. Mas com o episódio da prisão, simplesmente o primeiro a me abandonar foi o meu partido. E aí, com o Senado vulnerável, preocupado, né, que cada um poderia ser o próximo, a próxima vítima, qual foi o discurso que começou a se consolidar e se cristalizar no Senado? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Então, se o próprio partido dele não apoia, nós é que vamos apoiar? E aí, no meu ponto de vista, foi o grande erro que o Senado cometeu, porque ali abriu a porteira. E aí entraram no Senado, entraram na Câmara, e aí a sangria era tamanha que quando veio o caso Aécio, fizeram o contrário. Se no meu caso era assim, vai o Delcídio e ficamos nós, no caso do Aécio o raciocínio foi o contrário. Fica o Aécio, senão nós é que vamos. Tanto é que seguraram o Aécio. Por quê? Porque entenderam o equívoco que cometeram. E agora esse equívoco foi mais do que nunca, se consolidou, ficou claro. Por quê? Com a minha absolvição e por unanimidade. Então, fica essa atitude do PT estranha, né? Para casos graves, o PT foi coeso. E no meu caso, não. Mas eu compreendo, eu entendo talvez o porquê dessa decisão. Talvez tivesse sido a decisão mais fácil, talvez tivesse sido uma decisão associada ao meu comportamento na CPI dos Correios, que foi a única CPI que deu resultado nos últimos anos, e eu era presidente da comissão parlamentar de inquérito. Mas a vida é assim, a gente entende com gestos e bola para frente. O senhor contando mesmo com toda essa experiência e toda essa, enfim, que o senhor passou nesse período, ainda assim ainda está na vida, tem vontade de voltar para a vida política ou já está voltando, né? Como que está essa articulação e, enfim, o senhor hoje está no PTC, saiu do PT, foi para o PTC, inclusive se candidatou ao Senado ano passado pelo partido. Tem alguma outro rumo que o senhor pretenda tomar? Olha, Mayara, eu mesmo nesse período que fiquei fora, né, da política, eu não deixei de receber lideranças políticas, prefeitos, vereadores, deputados, de vários partidos. E continuei dialogando também com vários pares meus lá em Brasília. Quando eu saí candidato, no ano passado, eu fui liberado 10 dias antes das eleições. E Durango Kid, né, eu saí pela rua. Até por um ato simbólico, para mostrar que eu estava voltando, porque eu tinha já sido inocentado em primeira instância. E eu fiz quase 110 mil votos, sem nada, em 10 dias. Eu não tinha aliança com ninguém, eu não dobrava com ninguém. O PTC, que é o meu partido, tinha 5 segundos de televisão, então, em cima da hora. Ali eu percebi que eu tinha um tremendo legado. E, independentemente disso, eu esperei o julgamento em segunda instância que aconteceu na segunda-feira, com a graça de Deus. E agora eu vou voltar, vou começar a trabalhar politicamente. O senhor já está elegível essa decisão? Como é que... Essa decisão eu estou esperando agora o acórdão, né? Para verificar a decisão, como foi. Agora, evidentemente, isso só ratifica não só a aberração que foi o meu processo e com os prejuízos e com as consequências todas para a minha vida, para a vida da minha família, como também consolida a minha posição como agente político, como candidato, até porque eu já disputei a eleição do ano passado. Então, e teve uma votação expressiva. E tive uma votação expressiva. O senhor já confirma que vai voltar e com tudo,
Queria saber se realmente permanece no PTC. A gente ouviu conversas de que poderia ir para o PTB. E também, né, na próxima eleição, o senhor já pode adiantar que vai disputar algum cargo para prefeito de Corumbá ou Campo Grande? Não, eu estou, Mayara, agora o que eu estou pretendendo fazer, eu estou conversando com vários partidos, inclusive o PTB. A ideia agora é você fazer uma construção, à luz até da nova legislação eleitoral. Que muda algumas coisas. Que muda algumas coisas, acaba a coligação proporcional. Então, agora, para eleger vereador ou para eleger deputado, a força do partido é que vai eleger, né? É a qualidade dos candidatos, a quantidade dos candidatos. Então, nós vamos começar um trabalho no estado inteiro, mas com serenidade, sem atropelar nada. Para vereador, vereadora, prefeito ou prefeita, onde não for possível lançar o majoritário, fazer coligação, ou lançar o vice, né, ou a vice, construir um projeto e com políticas públicas, ou seja, fazendo o debate político. E não simplesmente esse leve e traz, puxa daqui, quem que é o melhor que está na cidade? Fulano de tal, vamos filiar. Não. Nós vamos montar um projeto de longo prazo e um projeto que tem um embasamento político, ideológico muito claro, porque isso que dá consistência para um partido. O senhor tem tempo até lá, mas tem algum prazo que o senhor pode estimar para decidir tanto o rumo de partido? Não, eu vou decidir agora. Já é agora. Até porque, Mayara, como saiu minha aposentadoria aí, que equivocadamente os caras falaram, ele aposentou porque ele é político. Eu tenho 44 anos de recolhimento de INSS, eu trabalho desde os 18 anos de idade, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já estava trabalhando, né? E aí os caras acham que não, esse cara pegou, ele vai receber aposentadoria porque ele é político. Eu não sou de família política, não tenho... eu sou o único político da minha família que entrou na política. Eu, antes de ser político, eu fui executivo de grandes empresas, né? E eu abracei a política, né? E vou, sem dúvida nenhuma... Agora, no curto prazo, até em função dos comentários, dos mesmos de sempre, né? Aí ele aposentou, então acabou a vida para ele. Primeiro que quando o cara aposenta, não acaba a vida de ninguém, muito pelo contrário, né? A vida, enquanto você estiver respirando e estiver bem, você vai fazer muitas coisas na tua vida. Você não pode carimbar um aposentado como um cara que não vai fazer mais nada. E muito pelo contrário, agora que eu vou ter condições de construir um projeto. Aí sim, um projeto diferente. Talvez um dos grandes erros políticos que eu cometi é que eu sempre fui um cara diferente. Não sei se pior ou melhor, mas diferente. E eu tentei conciliar o diferente que eu era com aquilo que é irreconciliável. Ou seja, eu tentei juntar a minha diferença com a mesmice. Eu tenho que ser diferente como eu sempre fui. Entendi. O senhor falou da aposentadoria, a gente não pode deixar de perguntar, porque também rolou muitos comentários, claro, agora muitos comentários. Até para esconder que eu fui inocentado, aí, que foi um dia depois, aí né? A matéria sai desse tamanho assim que eu fui inocentado, depois de tudo que aprontaram. Agora, aí a aposentadoria dele, desse tamanho. Ganha um destaque maior, ganhou um destaque maior. O senhor acha que foi uma coincidência ter sido um dia depois, não teve nenhuma relação? Eu já podia ter aposentado antes, mas como eu não... Mayara, como eu estava na fazenda, quem cuidou disso aí foram meus advogados. E como eu sabia que eu tinha tempo de contribuição, até pelas empresas que eu passei, eles foram conjugando tudo isso, né? E até pelo prazo de contribuição que eu tenho, naturalmente eu seria aposentável, né? Não só pelo número de empresas que eu passei, como eu trabalhei como executivo, somado com o tempo de político, e sem fugir do que, inclusive, está sendo proposto agora. As premissas que esse projeto da reforma da Previdência apresenta hoje, eu atendo perfeitamente aquilo que vai ser determinado por essa nova lei. Não tem nada de diferente. E o senhor acha que também não vai abalar esses comentários negativos em relação à aposentadoria? Isso aí é da vida. O cara que entra para a política, Mayara, tem que acostumar com o cacete. Entendeu? Se o cara ficar de
fazendo beicinho porque apanhou, então vai fazer outra atividade, mas não entra na política, porque a política é dura, não é fácil não. Entendi. O senhor foi um político que fez aí praticamente assim, um dos primeiros que tomou uma conotação maior a respeito da delação premiada, né? Eu queria saber se o senhor acha que esse instrumento de fato ajuda, contribui na investigação, ou o senhor acha que, enfim, como que é? Não, contribuiu sim. Contribui e na verdade, a delação premiada ela surgiu da Lei 12.850, que nós votamos em 2013. Né? E ela colaborou, ajudou muito, inclusive desvendaram muitas coisas que aconteciam no governo, né? Em função das colaborações que foram feitas. Elas deram efetivamente resultado, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Entendi. A gente vai fazer assim, um breve comentário sobre uma fã do senhor que comentou na página do Facebook. É a Dinaci Marques Ranzi. Ela mandou um alô e disse que o senhor foi o melhor senador que Mato Grosso do Sul já teve. Tá? E aí também tem peraí. Pereira Luiz mandou um meme dizendo para não votarem em ninguém do Centrão, PT, PSOL, Rede, PSDB ou DEM. O senhor acha que essa era de extremos é boa para o país? Como o senhor avalia esses 6 meses de Bolsonaro? Bom, essa é uma pergunta, são duas. Primeiro, cumprimentar a Dinaci, agradecer pelas palavras. E eu vou procurar, eu espero continuar trabalhando, não sei como prefeito, como senador, como deputado, como governador, como vereador, eu sei que eu vou continuar trabalhando pelo meu estado. Eu sou uma pessoa que ajudei muito o Mato Grosso do Sul, trouxe mais de 2 bilhões de recursos aqui para o estado e atendi todos os municípios. Aldeia, assentamento, eu sempre dialoguei com todos, mesmo que jogavam contra mim. Eu fazia uma política republicana, sempre fiz. E com relação à pergunta do Pereira, eu concordo com você, Pereira. O Brasil, até pela sua história e pela cultura, eu acho que nós estamos passando por esse processo aí de polarização esquerda e direita. O Brasil vai caminhar para o centro. Eu não tenho dúvida nenhuma que acho que é o lugar que ele nunca deveria ter saído. E acho que agora nós experimentamos os dois extremos. Ele também perguntou, e a gente reforça a pergunta, sobre a sua avaliação desses primeiros 6 meses do governo Bolsonaro. E aí, com tantos escândalos que estão acontecendo diariamente, notícias... Eu acho que o governo Bolsonaro está perdendo tempo com a espuma do chope. Então, são crises permanentes, né, desnecessárias, e acho que eles precisam entender o seguinte: governo não se faz no Twitter, o governo se faz com planejamento, com políticas públicas, com debates e com o Congresso. Você não pode simplesmente desplugar o Executivo do Legislativo. O Congresso, mesmo vulnerável, tem força. Então, esse diálogo ele é absolutamente importante, até porque quem está no Congresso não está no Congresso à toa. Ele representa o seu povo, a sua gente, o seu Estado. Né? Então, nós precisamos parar de ficar de mimimi, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque o Brasil está andando à deriva. Pode perguntar para o comerciante, pode conversar com o industrial. Veja como é que é o dia a dia da nossa economia hoje. Nós estamos patinando. E muito. Então nós temos que avançar. Tantas medidas infraconstitucionais, Maiara, que podiam ter sido tomadas já desde o início do governo, que melhorariam o ambiente econômico, independentemente da reforma da Previdência, que é importante também. Apostam bastante na reforma, né? Pois é, mas só a reforma, o impacto é de médio e longo prazo. Mas você tem que arejar a economia para trazer investimentos. Já podia ter sido feito isso. Nós estamos em julho. Pode olhar, olha os relatórios dos bancos. A cada mês eles jogam o PIB para baixo. Nós já estamos a menos de 1.
Se continuar nessa toada, já imaginou nós temos um crescimento zero, próximo de zero, por esse ano? É o fim da picada. Né? E ainda sobre o cenário nacional, né? A gente teve recentemente a questão do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, envolvido aí em conversas que ele reconhece, admite, enfim, fica nessa história. Eu queria saber como o senhor avalia, isso também atinge muito negativamente o governo e, de certa forma, o país? Como o senhor avalia esse novo episódio? Eu acho esse momento que nós estamos vivendo, Mayara, é um momento difícil. Eu espero, o ministro Moro tem sistematicamente afirmado que muitos desses textos aí de mensagens, eles foram adulterados por hackers, né? E eu espero que ele tenha razão. Claro, as pessoas têm que ter o direito de se defender e se posicionar. Você não pode condenar uma pessoa. Está aqui o meu caso. Eu fui aí execrado e aí agora? Né? Fui inocentado. Né? Então, as pessoas têm que ter o direito de resposta. Têm que ter o direito de colocar as suas posições. Agora, evidente, é um processo que, se tiver desdobramentos, né? E eu tive agora, em função até da minha absolvição, falei com alguns jornalistas da Veja e da Folha de São Paulo, que me ligaram em função da decisão com relação a mim, mas me falaram sobre essas conversas do Intercept. E, curiosamente, vários deles falavam com os procuradores. Uma forma de contestar, comprovar que poderia ser real. E os textos são os textos que eles trocaram com os procuradores. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar muito de perto, porque, sem sombra de dúvida, dependendo do desfecho, isso traz consequências políticas e, por que não também dizer, judiciais. Aproveitando que foi feita a hashtag Vaza Jato, também temos a hashtag Lula Livre. Eu queria que o senhor avaliasse também qual que é a sua opinião sobre, embora enfraquecido, com a mudança de governo e essa polarização, tipo, essa ida para um lado, para um extremo. O senhor acha que faz sentido? O senhor acha que esse processo tem que ser revisto? Porque tem tudo a ver também com essas conversas aí do Moro, a respeito da veracidade do processo. O senhor acha que é válido essa reavaliação do processo? Eu acho que nós vamos... quanto à reavaliação, é como você bem disse, vai depender muito dos desdobramentos dessas mensagens. E eu tive uma informação que existem 800 horas de áudios, ainda que não foram para o ar. Ou seja, muita coisa pode vir. E áudio é um negócio muito mais grave. Eu fui execrado por causa de áudio. E um áudio que não deu em nada, não teve consequência nenhuma. Né? Mas, enfim. Então, claro que isso pode impactar. Aliás, os advogados do ex-presidente Lula já estão usando isso, até na defesa dele. E existe também uma decisão importante, que agora no segundo semestre, do Supremo, para esclarecer definitivamente esse entendimento. Em segunda instância, você já pode prender alguém ou não. Então, essas coisas passam naturalmente por esses episódios que nós estamos vivendo agora. E, inegavelmente, o presidente Lula, claro, com tudo que aconteceu com ele, ele tem muita força. Basta ver que o candidato do PT foi para o segundo turno. Uma coisa que, de certa maneira, era inimaginável. E ele não teve uma votação pequena, ele teve quase 45% dos votos. Então, ele influencia ainda, isso é inegável. E não dá para dizer que não é, porque os resultados, os fatos, você não pode brigar com os fatos, né? Não tem jeito. Entendi. Saindo um pouco do cenário nacional e voltando para o estadual e municipal, eu queria uma avaliação sua sobre o governo estadual, que foi reeleito recentemente, o Reinaldo Azambuja, para o novo mandato, e daqui a pouco o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, também tenta aí uma reeleição. Hoje, como o senhor avalia o cenário estadual na política, e mesmo envolvendo os dois, que esboçam aí uma parceria para a reeleição do ano que vem? Eu acho, primeiro com relação ao governo estadual, você vê um cenário muito difícil sobre o aspecto financeiro. Evidentemente,
eu não tenho acompanhado de perto os movimentos, né? Agora, evidentemente, vou passar a seguir mais de perto as ações todas do governo do Estado. Mas o que você percebe, assim, é um ambiente meio cinzento. Do ponto de vista de executivo, do ponto de vista político. Há uma carência de ideias, de grandes projetos para você sinalizar para um Estado diferente, para um Estado que dê perspectivas para essas gerações que estão vindo. Né? Eu acho que nós estamos, o tempo está se arrastando e a gente não vê, assim, coisas novas, arrojo, ousadia. Né? Tem uma frase naquele filme Bohemian Rhapsody, do Freddie Mercury, quando o diretor da EMI, que é a produtora, quando ele fala que ele vai fazer um disco de ópera, aí o cara, pô, eu que dirigi o Jimi Hendrix, ouço um negócio desse agora, aí o advogado do Freddie Mercury diz assim, o sucesso persegue a ousadia. Se você não tem ousadia, você não tem sucesso. A despeito das questões financeiras que são bastante conhecidas. E a prefeitura, né, eu acho que o Marquinhos tem aí acho que a eleição vai ser uma eleição, ele tem trabalhado fortemente, mas você percebe nitidamente que vão surgir muitos candidatos. Parece a situação minha em 2014. Eu estava praticamente solitário e aí começou a sair uma renca de candidatos e acho que na prefeitura vai acontecer a mesma coisa. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que falta uma discussão mais ampla de planejamento de futuro. O que é Campo Grande? O que vai ser Campo Grande? É uma cidade de serviços? É uma cidade de incubadoras, de startups? É uma cidade voltada para desenvolvimento tecnológico? É uma cidade de turismo de eventos? O que se quer? Nós não podemos discutir só buraco de rua, iluminação pública, que são coisas fundamentais e obrigatórias de qualquer prefeitura. Nós temos que discutir futuro, nós temos que ter um projeto para Campo Grande. Isso é que me preocupa, porque eu não vejo e não consigo perceber esse debate, que é fundamental, porque a gente tem que ousar, a gente tem que projetar o futuro para garantir uma vida melhor para as pessoas que estão vindo. O senhor acredita que, assim como teve o efeito Bolsonaro nas eleições do ano passado, na eleição municipal ainda vai ter isso, com nomes diferentes aí, de outros partidos que estão saindo agora? Tem muita gente arrependida, viu? Eu acho que do tamanho que aconteceu, não vai acontecer até chegar mais. o ano que vem, o arrependimento pode ser maior. É o que a gente, conversando com as pessoas, percebe nitidamente. Não estou dizendo que isso seja um caso assim, o fim do mundo, mas já tem muita gente arrependida. Já está começando a... E engraçado, não só com relação ao executivo, com relação ao legislativo também. Tanto a Assembleia quanto o Congresso? Congresso também. Mesma coisa, dizendo, ó, pô, nós elegemos esses camaradas aí. Mas o que até agora... Claro, aí vem a velha conversa, são 6 meses só, tá bom, são 6 meses, mas o povo está olhando no relógio, está cobrando pulsão, eu votei em você, Quero o que você resultado. está fazendo por mim. Claro. Entendi. Delcídio, a gente tem uma pergunta aqui, é de um leitor, ele é o Johnny Guimarães, Josimar. Ele, enfim, faz parte de um público mais crítico e bem-humorado. Ele perguntou se o senhor está sob alguma medida restritiva, e aí citou como exemplo o uso da tornozeleira. O senhor pode responder para ele? Não, isso aqui eu não preciso responder, é só mostrar aqui. Você acha que não vai? Não tem. E agora, eu não tinha antes, e agora... Nenhuma restrição. E agora, não tem mais nenhuma restrição. Já passou isso. Eu tinha restrição, por exemplo, e até é importante o Johnny perguntar isso. É Johnny, né? Isso. O Johnny perguntar isso. Johnny Guimarães. Para o Johnny Guimarães, cumprimentá-lo pela pergunta e pela oportunidade, Johnny. Eu tinha restrições, por exemplo, eu tinha que me recolher às 11 horas da noite, finais de semana eu tinha que passar em casa, ou quando eu estava trabalhando na fazenda, eu tinha restrições. Nesse sentido, sim. Mas não tornozeleira, essas coisas, não. E agora, eu tendo sido inocentado, né? Eu
eu já não tenho mais qualquer tipo de restrição. E eu já cumpri o que está previsto no meu acordo. E importante, eu mesmo inocentado, o meu acordo previa serviço comunitário. E eu vou cumprir esse serviço comunitário, independentemente de ter sido inocentado. Eu quero, porque eu sei onde é que eu vou prestar o serviço e eu quero ajudar. E principalmente criança. Né? Já tem um lugar definido? Já tem uns todo? língua preta aí que andaram falando, porque o Delcídio ele não quer mexer com criança. Pois é, lá que eu vou. Porque eu vi a situação e o descaso das autoridades com esse local, que eu não posso até falar o nome aqui, porque eles tratam, essas crianças são crianças acompanhadas e cujos pais, talvez, muitos deles não podem nem saber onde eles estão. Então, por isso que eu estou... Até mesmo por ser criança, né? Eu não vou... pelos antecedentes com os pais. Né? Mas eu vou lá. E eu falei, inclusive, para a coordenadora o seguinte, eu não venho aqui para prestar serviço comunitário num prazo determinado e ir embora. Eu resolvi adotar isso aqui. Pra vida. Então, eu vou mexer aqui para provar que quando existe vontade, você arruma as coisas. Porque o que a gente vê, o heroísmo dessas pessoas que cuidam dessas crianças e o completo desprezo das autoridades por uma atividade tão nobre, aí é que me dá vontade de trabalhar e de ajudar. Então, eu vou cumprir isso aí e acho ótimo que Deus me tenha dado essa oportunidade. O senhor lembrou, né, do tempo que ficou mais voltado à fazenda. Queria que o senhor falasse, nesse período afastado da política, quais foram as suas atividades nessa... Mexendo com boi, memória. Né? Entendi. E nós temos uma... a minha família é uma família cuja história se mistura com a história de Corumbá. Meu bisavô entrou ali no início do século XX, né? E nós sempre fomos criadores, sempre tivemos pecuária. Então, é claro, eu acostumado numa movimentação danada, comecei a mexer com manejo, com criação de gado, com inseminação artificial, com limpeza de campo, com cerca, com água, aquelas dificuldades todas que você sabe que o Pantanal tem. Período de enchente, tira o gado inteiro, aquela rotina. Mas é uma rotina, você trabalhar num lugar espetacular, porque o bioma pantaneiro é extraordinário, uma das maiores reservas do mundo, né? E falam muito no Brasil da Amazônia. Eu vivi na Amazônia, conheço bem a Amazônia e posso falar. Mas esquecem do Pantanal, que é de uma diversidade, é um bioma extraordinário. Entendi. Bom, a gente já está encerrando na participação à entrevista. A gente vai abrir o senhor pode falar, dar um recado final para os eleitores, para os críticos, enfim, o senhor pode ficar à vontade nesse momento. Bom, eu queria, Maiara, agradecer a você, agradecer ao CAE, ao Carlos Eduardo Naegele, ao Éder, a toda a equipe aqui do Mídia Max, que faz um jornalismo sério, ousado, porque o Mídia Max sempre foi ousado nas suas proposições, né? E pioneiro, porque o CAE enxergou isso bem antes do que todo mundo, o que viria a ser a mídia. Né? Mas o que eu quero dizer, aproveitando essa oportunidade para todos que nos acompanham, né? Que foram dias difíceis, mas eu suportei. Eu resisti, agradecer à minha família, aos meus amigos, ao povo do meu estado. Eu ando, Maiara, na rua e nas cidades que eu ando, todo mundo vem conversar comigo. Porque eles sabem o que eu fiz, eles sabem quem eu sou. E a justiça provou isso. Né? E eu fui inocentado por juízes. Você é jornalista, aqui só tem jornalista. Não sei se você percebeu, mesmo dando um destaque desse tamanho, ninguém reclamou da decisão. Você viu alguém criticar a decisão? Ninguém contestou. Por quê? Porque o juiz de primeira instância é um homem isento, republicano, digno, e o desembargador que cuidou desse processo no TRF1 é um desembargador, um dos desembargadores mais respeitados, como a turma também a qual ele pertence, do Brasil. Então, ou seja,
Até nisso Deus me ajudou. Então eu quero agradecer aos meus amigos, porque num momento como esse você perde muitos amigos, né? Ficam pelo caminho, né? Esquecem da gente, e principalmente, né? Não só agradecer ao povo do meu estado, mas agradecer a Deus. Eu cresci, sob o ponto de vista religioso, muito ao longo desse tempo. Muito mesmo. Né? E dos religiosos que estenderam a mão para mim. Né? Naqueles momentos mais difíceis que você precisava de orar para você resistir. Né? Então, eu aprendi também, eu li muito, eu sempre gostei de ler, mas me aprofundei mais ainda durante esse período em temas que, no meu ponto de vista, são relevantes até para a minha melhoria. Tenho certeza que eu estou saindo melhor do que eu entrei. Deus, muitas vezes, você está muito alto e muito altivo e muito arrogante, Ele mostra para você que a vida não é assim. Então, você tem que ter humildade para reconhecer suas falhas e aprender. Então, eu devo a Ele tudo isso que eu consegui bravamente enfrentar, resistir. Né? Ele guardou minha saúde, porque esses momentos são momentos dificílimos, você tangencia a depressão, é uma coisa difícil, são dias, um dia você está bem, um dia você está ruim. E dizer que eu estou voltando para a política. Serenamente, conversando com todo mundo, como eu sempre fiz, né? E tentando montar um projeto diferente, como eu sempre fui, diferente. Ou seja, com ideias novas e tratando de coisas nobres para mudar o Estado e para mudar os nossos municípios, para mudar a nossa capital. Eu estou no jogo. E para terminar de vez, que eu sei que vocês têm tempo aí de repetir uma frase do Churchill, um estadista espetacular, polêmico também, todo líder é polêmico, né? Porque senão não seria líder. O Churchill dizia o seguinte, e eu aprendi com isso, ele que teve sucessos e fracassos, ele dizia assim, o sucesso não é o fim, o fracasso não é fatal, o que conta é a vontade de continuar. E eu tive a coragem de continuar e cheguei aqui. E nós vamos em frente, como diz o poeta, né? Seguindo em frente, acompanhando a marcha. Obrigado. Obrigada pela entrevista. Obrigado. E é isso, a gente fica por aqui. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. A gente volta na segunda-feira com mais um Media Max Entrevista. Tchau, tchau. Tchau.